Meu neto, casado, sua esposa engravidou o ano passado. Com 6 meses, nasceram duas meninas prematuras. Uma viveu 16 horas e outra 16 dias. Isso já faz 6 meses do desencarne delas. Só que meu neto está muito mal, bem descontrolado. Não quer ficar junto da família, diz que está sendo abandonado por todos nós. Não sabemos como ajudar. Toma medicamento, mas não está funcionando. Está num luto total. Não aceita. Ele quer que a família lembre todos os meses das datas de nascimento e falecimento. Já convidamos a ir no centro espírita, mas ele diz que já está fazendo terapia em grupo, na internet, com outros pais que perderam seus filhos. Precisamos de uma palavra para ajudar eles. Jorge, muito obrigado. Espero ser atendida, porque são muitas pessoas envolvidas. As circunstâncias que são trazidas pelo caso são circunstâncias muito graves, né? Você tem uma gravidez dupla, gêmeos, as pessoas se programam para duas crianças, e daí ocorre uma gravidez que tem uma interrupção no 6º mês, e duas crianças que estavam previstas de integrarem a família, cada uma a seu turno, 16 horas, 16 dias, retornam para o mundo espiritual. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a compreensão sobre a gravidade do fato, né? A família não pode se movimentar num sentimento de que é fácil superar essa situação. Não é fácil. E isso, na verdade, está muito preso aos aspectos da compreensão do homem sobre o que seja a vida. Nossa sociedade nos empurrou para um beco escuro da descrença. E nós estamos praticamente, boa parte de nós, contaminados com essas ideias. Então, quando as provas da vida se apresentam, quando as dores se avizinham de nós não temos lastro para lidar com a frustração, para lidar com a decepção, porque a força da criatura humana, ela vem da fé. Quando eu me sinto desatendido nas minhas expectativas, eu não possuo força de fé para entender determinados fenômenos que a vida possui, eu posso entrar em processo depressivo, que é o que está acontecendo com seu neto. Seu neto está num processo depressivo que precisa ser respeitado. E aí a gente percebe a gravidade de tudo isso, da importância de nós nos prepararmos antes que os dramas aconteçam. Porque às vezes a gente vai procurar o socorro depois que as nossas almas já estão profundamente apunhaladas. O ideal seria que a gente procurasse fazer essa preparação no antes de tudo isso, que nós nos tomássemos um remédio preventivo para a dor, para que quando a dor nos chegasse, eu tivesse a vacina contra a dor augusta a partir do momento em que a fé me visitasse o interior. Como a gente não tem, eu não estou culpando o seu neto, mas isso é uma situação muito presente, nós percebemos o quanto é doído para nós a procura de uma solução quando a fé nos falta. Uma sinalização para as nossas casas espíritas, da necessidade de nós ampliarmos o trabalho de socorro para os que padecem. Fundamental que as casas espíritas se enxerguem como um grande hospital do coração, um grande espaço para o acolhimento das almas que precisam de algum esclarecimento e consolo. Sâmia? Eu já conheci várias pessoas, e até por experiência própria, eu entendo ele, né? E eu quero até conversar com essa vozinha tão querida, tão preocupada, né?
que é muito difícil quando a gente observa que as pessoas ao nosso redor estão esquecendo aquela pessoa que partiu, que a gente tanto ama. Mas como que você esqueceu da minha filha, das minhas filhas, do meu filho, se eu ainda amo? Como é que você está querendo que eu pare de chorar? Então, isso dói muito. Então, a família precisa compreender que dor não tem prazo. Dor não tem prazo. E esse tipo de dor, a gente não pode virar ampulheta e dizer, você tem esse tempo para sofrer, depois toca a vida que você tem que esquecer, esquece e desliga. Isso não existe, sabe? Ele está passando ainda pelo luto. E o luto precisa ser, não é só respeitado, ele precisa ser acolhido. Nós visitamos há uns dias, né, lá um centro espírita aqui em Curitiba, que trabalha com luto, tem um grupo de luto, né? À luz da doutrina espírita, eles acolhem. E o que as mães diziam mais é que lá era o único lugar que elas podiam falar dos filhos dela, do irmão, do quem perdeu o irmão, porque os outros não entendiam. De novo, ainda não superou? E não superei. Faz 10, 15 anos eu ainda lembro, eu quero falar. E que muitas pessoas evitam o milagre, ou algo que vai machucar. Não é assim. Você sentar e dizer, eu entendo sua dor, você teve 2 filhas, você sonhou, escolheu o nome dessas meninas, imaginou como é que elas seriam, criar elas juntas, ter aquilo que pais de gêmeos fazem, tudo isso foi planejado. Então, conversar sobre isso faz bem para a pessoa, porque a pessoa vai trabalhando seu luto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que o Elahá colocou. A pessoa que acha que perdeu as filhas, que perdeu aquela pessoa, sofre muito mais daquela que compreende que nunca vai perder esses filhos, essas filhas, né? E se ele tem alguma abertura para o espiritismo, primeiro acolher e, quando for possível, conversar que sim, existem almas que estão loucas para renascer, com tantos débitos, tantos problemas, que muitas vezes elas não chegam a vingar, como se diz, mas esses 6 meses que elas passaram no útero, sendo amado, sentindo a vibração de amor da mãe, a vibração de amor do pai, passando por uma fase de esquecimento, muitas vezes de dores, de mágoas, de culpas, que elas estão trazendo há séculos, ansiaram por renascer e tiveram 6 meses de descanso. 6 meses enquanto o corpo espiritual, perispírito, foi cuidado. Isso foi um presente tão grande para essas 2 almas. Com certeza, essas 2 almas foram recebidas em retorno ao mundo espiritual, muito mais limpas das suas dores, se sentindo muito mais amadas e muito mais curadas dos problemas que talvez os corpinhos espirituais delas trouxessem e que fizeram com que todo essa dor acontecesse de elas não conseguirem continuar encarnadas. Tentar mostrar, quando for possível para ele, que elas receberam tudo o que precisavam receber, que elas o amam como pai, ele sempre será o pai delas, e que ele não imagina o bem que fez para elas. Elas vieram com o renascimento de pronto-socorro, sabe? Aquela coisa rápida para melhorarem, e que vai haver oportunidade de eles se encontrarem de novo. É o que se pode dizer. Rubens, queria fazer só um ponto a mais. Pode falar. Se existe da parte dele uma decepção com a família por conta da não lembrança, uma forma de promover a cicatrização, porque a cicatrização vai deixar sempre a marca, mas é fechar a ferida, mas não desaparecer, ajudar nessa questão do luto, a família poderia se antecipar. Não são essas datas? Então celebra as datas, chama ele, celebra e ora. Então você dá com uma mão e pega com a outra. Você faz assim, faz uma reunião em família, chama ele,
para relembrar as meninas, para fazer contato com a dor. E depois ora por elas. Recomenda às almas. Então, você atende a necessidade dele e atende a necessidade de que ele se aproxime do espiritual. É uma estratégia, de repente, para conseguir facilitar com que ele se aproxime de tudo isso e até se sinta mais acolhido e vai receber os benefícios da prece. Um evangelho no lar aí nesse dia seria muito, muito bom que fosse feito em homenagem às duas meninas. Acho que assim a gente conseguiria, de certa maneira, atender esse processo de acolhimento da dor dele e a aceitação dele com relação ao que de fato aconteceu.